Mas vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Uma expectativa grande há no meu coração. Então prepara o teu coração, igreja. Prepara para que você possa ouvir o que o Espírito Santo tem para liberar sobre nós. A Bíblia vai falar sobre o que o Senhor, Ele faz com seus filhos. Deus tem o poder de mudar as nossas histórias como ninguém, igreja. Eu acho impressionante a forma que Deus, Ele age em nós. E é difícil se acostumar com aquilo que Ele é capaz de fazer. Amém? A Bíblia vai dizer no capítulo 27, em Números capítulo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Eu gosto do título desse capítulo, que diz assim: a herança das filhas de Zelofeade. Aproximando-se então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Você vai ver que está falando de uma família que era muito conhecida, igreja. Está falando de uma família que vem de geração com a sua vida voltada aos pés do Senhor. Uma família que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Igreja, hoje o Senhor ministrava tanto ao meu coração para falar com as famílias. Quantas famílias temos aqui, amém? Eu quero até dizer para você que veio sozinho da sua casa: você representa a tua família neste lugar. Você representa a tua casa. Enquanto a gente cantava um dos últimos louvores, falava assim, ó: sobre a tua família clamo o santo nome de Jesus. Ai, igreja, eu não sei você, mas quando eu abro a minha boca para louvar, eu trago a existência de cada palavra do que eu estou declarando. E eu na hora lembrei do meu marido, lembrei do meu filho, lembrei da minha sogra, lembrei da minha mãe, lembrei do meu pai, lembrei do meu sogro. Eu lembrei da nossa família. Por quê? Porque eu creio no poder da palavra, que ela não só nos cura, ela não só nos alcança, mas como ela quer alcançar a nossa descendência, como ela quer alcançar gerações, você, os seus pais, os teus filhos. O Senhor, Ele quer fazer histórias em famílias. Você pode ver que o Senhor, Ele é um Deus tão zeloso, igreja. Eu estou estudando um livro da Bíblia. Cada vez eu pego um livro para não só ler corrido, mas ler com aquele sentimento: eu preciso estudar e conhecer mais. E o Senhor, esses dias no meu devocional, falou assim: olha, estuda Oséias. Falei, vamos estudar. E o povo se corrompeu, o povo abandonou o amor de Cristo, o povo se desviou. Mas o Senhor o tempo todo ficava falando assim: olha, não importa o que aconteceu com essa geração, eu sou o Deus que ainda eles vão dizer: Ele é o nosso Pai. Eu estou estudando aquilo, eu estou impressionada com aquilo que o Senhor vai ministrando no nosso coração. Uma coisa que eu e você precisamos ser: alguém que seja próximo de Deus. Nós precisamos ser presentes com o Senhor na nossa história. E a Bíblia vai falar dessas filhas de Zelofeade.
elas aqui estavam desesperadas, igreja. A Bíblia está narrando o momento que o pai delas havia já partido dessa. O pai delas, o pai tem uma figura muito importante na nossa família, não é assim? O pai é o provedor, não é assim? Toda criança olha para o pai como pai provedor, como pai de amor, como pai que sustenta a casa. E a figura do pai para aquelas mulheres, para aquelas filhas, era uma figura de referência. Eu creio que eu e você temos na nossa vida alguém muito próximo de nós na nossa família. Seja um pai, seja uma mãe, se você foi criado com seus avós, ou com algum parente, mas você tem alguém que você tem olhado e você tem falado: nossa, é a minha referência. Eu amo, eu amo, eu amo. O que seria de mim se eu perdesse, sabe, igreja? A gente se acostuma a estar tão perto das pessoas, mas esquecemos às vezes de valorizar aqueles que estão na nossa casa todos os dias. E hoje, enquanto o Senhor ministrava meu coração, Ele falava assim: olha, hoje eu quero trazer uma bênção sobre as famílias da igreja. Eu quero trazer uma cura sobre as famílias dessa igreja. Eu estou mudando a sorte de casas, você crê? Relacionamentos vão ser sarados, relacionamentos vão ser sadios. Essa é a hora, mulher. Se você estava brigada com o marido, ou se o marido estava brigado com a esposa aí, a hora de você dar um cutucão e falar: bem, eu te amo. Aproveita, está do lado do seu esposo, amor, eu te amo. Aproveita, brigou, pede perdão, mas valorize, ame enquanto está com você, ame enquanto está do seu lado. Seja a maior referência da sua casa. Seja alguém que quando você sai da sua casa para trabalhar, você faz uma falta danada. Eu vejo o pastor, ele sai, aí o Felipe fica: mãe, ele fica de 5 em 5 minutos. Mãe, papai está chegando. Mãe, o pai está chegando. Mãe, o pai está chegando. É impressionante. Não sei se ele faz isso ao contrário, mas quando o pai sai, é um barato. O Felipe está aqui em cima, né, filho? Eu esqueci que você está aí, amorzinho. Não é assim? O pai mandou mensagem. Referência. Precisamos ser uma referência no nosso lar. Precisamos amar a nossa casa. Existe uma herança que foi liberada sobre as famílias. E nós vamos usufruir de tudo aquilo que a nossa família conquistou. Só que a Bíblia está narrando aqui um momento que estava muito difícil para elas. Igreja, eu não sei o momento que cada um aqui está vivendo, mas eu quero que hoje você lembra que a promessa que Deus fez para aquele povo é a mesma promessa que rege sobre as nossas vidas, nos nossos dias de hoje. E o Senhor, Ele havia chamado Moisés para ser um libertador. Como você já deve ter ouvido a história de Moisés, mas eu vou resumir ela rapidamente. Moisés um dia
viu a sarça queimar. E aquilo atraiu ele. E ele foi mais perto, mais perto, mais perto, até conversar com aquela sarça. E ele havia recebido um chamado do Senhor para ser libertador de um povo. Só que às vezes recebemos um chamado, recebemos algo do Senhor, mas chega uma hora que de verdade aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos entregou, Ele vai nos pedir para usufruir daquilo que Ele nos deu. Então Moisés, ele, com a direção de Deus, tira o povo do Egito e caminham até uma terra, porque Deus falou assim: olha, eu vou livrar vocês das mãos do inimigo, e vocês entrarão em uma terra que mana leite e mel. Deus falou que ia colocar o povo aonde? Numa terra boa, numa terra saudável, num lugar seguro. Então, essas filhas e esse pai caminhavam no deserto, eles estavam juntos nessa história. Enquanto eles atravessaram, viu milagres, viu o mar se abrir. Chegou-se na terra prometida. Mas no meio do trajeto, o seu pai morreu. Igreja, como às vezes nos custa a entender, né? Nós ficamos esses 2 dias do encontro, o pessoal até cansou de ouvir isso. Você é livre, você é livre. A gente ficava cantando eu sou livre. Você viu que, quem estava domingo aqui, viu a festa linda? Você viu que o povo já chegou cantando eu sou livre, livre para correr. Eu já não estou mais nem aguentando correr, tanto que nós já correu, pulou, dançou. Mas sabe por quê? Deus colocou Moisés como libertador para fazer com que aquele povo entendesse que Deus não quer que os seus filhos continuem escravos, mas quer que os seus filhos sejam livres. Amém, igreja? O Senhor nos chamou para mudar a nossa sorte, igreja. Ele de verdade nos chamou para entender que a liberdade que Ele tem para nós vale muito. Pastora, mas o que faço agora com essa liberdade que Cristo me deu? Eu acredito que essas filhas desesperadas, sem a provisão do seu pai presente, elas começaram a se perguntar: o que fazemos agora? Sabe, eu sei que vai ter momentos da nossa vida em que muitos de nós fazemos essa mesma pergunta. Tire o contexto em por que elas estavam perguntando o que agora será de nós, e traga para hoje. Qual é o contexto da sua história que está hoje te levando a refletir: Deus, o que será de nós agora? Senhor, o que eu faço agora com esse problema? Senhor, como que eu mudo agora essa história? Pai, como essas coisas vão voltar para o lugar? Porque está tudo muito bagunçado na minha vida. As coisas fugiram do meu controle. Sabe, tem hora que parece que as coisas fogem do nosso controle. Mas sabe o que eu aprendi? É que na verdade a gente nunca teve controle das coisas. Porque só existe um que tem o poder de ter o controle de todas as coisas. É Ele. Só que fica tranquilo, porque quando as coisas
foge do nosso contexto, ela não foge do contexto daquilo que Deus tem preparado para a tua história. Ela não foge do contexto daquilo que Deus está escrevendo para você, daquilo que Ele está te preparando, daquilo que Ele está forjando em você, no seu caráter, na sua história, na sua vida, no destino que Ele tem preparado para você, igreja. A promessa de Deus para o seu povo foi: vou tirar das mãos do inimigo, mas ainda existe uma promessa sobre você. Pastora, isso está querendo me dizer que o inimigo nunca mais vai ter poder de tocar na minha história? Ou tocar na minha vida? Não, igreja. Ele vai continuar te tentando muitas vezes. Ele vai continuar tentando te paralisar. Ele vai continuar tentando colocar medo em você. Ele vai continuar, tentando te escravizar cada dia mais. Mas a gente precisa entender que nós não somos mais escravos, mas nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos, mas nos tornamos, amém, filhos de Deus. E olha só o que vai dizer nessa passagem. Os nomes de suas filhas eram Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés. Existe algo que hoje está te tirando o foco do que o Senhor pediu para você construir? Existe algo hoje que está te perturbando ao ponto de você perguntar para Deus: Deus, o que vai ser de nós agora? O que vai acontecer? Como isso vai ser resolvido? Ah, meu irmão, tem problema que tem hora que a gente olha e a gente fala assim: meu Deus, só dormindo e acordando no outro dia. Porque tem hora que você não quer mais ficar nem acordado para você, porque às vezes você não tem força para resolver aquela situação. Mas elas foram a um lugar certo. A Bíblia fala que elas foram à entrada da tenda do encontro. O que era a entrada da tenda do encontro? Era um lugar onde Moisés falava com o Senhor. Era um lugar onde Moisés, estava ali ouvindo a direção de Deus e revogando a causa do seu povo. Antigamente era muito diferente de hoje. Eu falo assim, como somos privilegiados. Porque antes era um sacerdote, era um profeta que ia até a tenda do encontro para sentir a presença de Deus. Igreja, mas hoje é eu e você que podemos ir à presença do Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Então eu quero dizer algo para você: quando as coisas fogem do seu controle, foge do seu contexto, quando você já não consegue ter mais forças para revogar nem a sua causa, lembra que existe um Deus em que você pode ajoelhar, em que você pode levantar suas mãos, onde você pode se estirar ao chão, mas você pode dizer: ei, Senhor, vem julgar minha causa, Pai. Vem olhar sobre a minha história, Deus. Coloca as tuas mãos, que é poderosa. E elas souberam muito bem aonde ir. Elas foram diante de Moisés, aquele que foi chamado por Deus. Ah, meu irmão, não conte os seus problemas para quem não tem remédio para sarar as suas feridas. Não conte as suas dores aos quatro ventos, sendo que não é todo mundo que pode resolver aquilo que você está querendo. Mas conte no lugar certo. Conte para a pessoa certa. E elas foram diante de Moisés, do sacerdote, do líder da comunidade, e disseram: ah, o nosso pai morreu no deserto.
Ele não estava entre os seguidores de Cora, que se ajuntaram contra o Senhor, não. Mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai então deveria então desaparecer de seu clã, por não ter tido nenhum filho. Dê-nos hoje a propriedade entre os parentes de nosso pai. A Bíblia está narrando que o desespero delas foi tão grande, ao ponto delas irem até Moisés e falar assim: olha, Moisés, o nosso pai não era qualquer um. Olha, Moisés, o nosso pai, sabe o que está querendo dizer aqui? Ele não morreu porque ele estava contra o Senhor, mas o nosso pai foi alguém importante na nossa história. Sabe, eu não sei o que hoje está te incomodando dentro de você, mas eu quero que hoje você aprenda a levar diante do Senhor aquilo que está. Seja uma enfermidade. Quantos decretos de morte recebemos? Quantos decretos que o inimigo fala: olha, acabou tua história, acabou teu casamento, acabou tua família, acabou para você. A gente às vezes ouve e começa a ficar chateada, a ficar triste, a se conformar com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes não temos força para fazer nada. Mas ela que nos ensina uma grande lição, essas filhas, no momento de desespero delas, elas falaram assim, elas estavam revogando para que o nome do pai dela permanecesse sobre a descendência. Elas estavam pedindo a herança delas. Por quê? Porque naquela época a tradição, isso era muito costume na tradição judaica, que se só tivesse filhas mulher, não passa a herança para a filha mulher. Só se passava a herança para filho homem. Então só o homem é que recebia a herança da família. Imagina só, nós hoje com livre acesso de se aproximar diante do Senhor, com livre acesso de falar com o Pai, com livre acesso de ouvir aquilo que Ele tem para ministrar ao nosso coração. Imagina só quantas vezes o inimigo fala assim: olha, por causa do teu pecado, por causa do teu passado, por causa daquilo que você fez, você não pode ser mais abençoado. Você vai parar mediante aos inimigos que têm se levantado, até o inimigo da sua própria alma, o inimigo dos seus próprios pensamentos, e você vai engolir isso? Ou você vai hoje entender que o Deus que você serve é um Deus hoje que está à disposição minha e sua, para que quando a gente abrir a nossa boca, para quando a gente clamar ao Senhor, para quando a gente orar a Ele vai vir depressa nos socorrer, igreja. Ele vai vir depressa com os seus braços fortes sobre nós. Ele vai vir sobre as nossas vidas e falar: ei, calma, eu estou vendo tudo. Nada foge do controle dos olhos de Deus, igreja. E aí, elas então entenderam: precisa se levantar uma pessoa, que se coloca no lugar de receber. E foi isso que elas fizeram. Elas falaram: não, peraí, eu não quero saber o que a tradição diz, eu não quero saber o que essa lei foi imposta. Eu quero é ser filha de Deus. E quem é filho tem pouco direito? Não. Quem é filho recebe pouco de Deus? Não, igreja, nós não merecíamos nada.
mas Ele nos entrega tantas coisas. Então elas se colocaram no lugar para receber. Elas entenderam: eu dependo de Deus. Então se eu dependo de Deus, Ele vai abrir porta onde não tem, igreja. Ele vai criar um caminho onde não existe caminho. Ele vai colocar palavras onde não existia. Ah, igreja, como eu já vi a mão de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. No aspecto quando a gente se coloca para receber uma bênção do Senhor. É que a gente às vezes tem muito de ficar se sentindo vítima da história, ou não merecedor daquilo que o Senhor pode nos entregar. E eu lembro, em um momento, o pastor já contou isso, em um momento de dificuldade que a gente passou quando a gente logo casou. Não demorou muito, os nossos serviços não estavam dando muito recurso financeiro. E o pastor acabou de mudar de serviço, foi trabalhar de vendedor externo. E eu lembro que a gente passando um sufoco, igreja. E aí ele falou assim: eu vou tentar uma vaga de gerente. E eu lembro que eu falei: meu Deus, Senhor. Eu fui orar, eu lembro que à noite, depois que ele tinha falado, eu falei: Senhor, prepara essa porta então para ele. Porque tinha uma norma na empresa dele, que ele tinha que ter um estudo mais avançado para conseguir essa vaga. E ele não tinha. E eu lembro que nós oramos, e eu sempre via meu marido orando. E eu lembro que não demorou nada, ele foi fazer essa entrevista e voltou com essa bênção na mão. Sabe por que eu entendo isso? Que o Senhor, Ele está preparado para aqueles que estão preparados para receber. Elas não se colocaram no lugar de: ai, que vítima, ai, que coitadinha, nossa, olha como que está a minha história, olha como que está a minha situação, nossa, olha o que eu estou passando, Moisés. Não, elas colocaram assim: eu vou se colocar no lugar que eu quero receber. Deus não falou que ia tirar, nos livrar da mão do inimigo e nos colocaria numa terra de providência, numa terra boa, que mana leite e mel. Ai, igreja, então se Deus falou, as promessas dele não morrem no meio do percurso. As promessas dele não mudam no meio da trajetória, mas as promessas dele permanecem fiel sobre a nossa vida, igreja. Então elas se colocaram na condição de receber. E eu quero te ensinar hoje que toda vez que você se colocar em uma posição: Deus, eu não mereço, Senhor, mas eu quero, Pai, receber. Eu quero, Deus, isso. Você tem coragem de fazer isso com o Senhor? Deus, eu quero, Pai. Era uma lei, e não se muda a lei. Lei assim, ela existe para se colocar ordens. E é difícil mudar uma lei. Mas fala para essa pessoa: para o seu Deus, nada é impossível. Então fica tranquilo, meu irmão. Você só precisa estar na condição como estavam aquelas filhas. Olha, aconteceu, mas eu quero tomar posse daquilo, porque meu pai um dia caminhou sobre essa promessa. Meu pai um dia caminhou sobre essa história. Hoje eu e você precisamos entender que Deus já entregou o seu único filho por amor a nós. Nós precisamos tomar posse daquilo que Ele veio derramar sobre nós. Deus, Ele não quer que nós continuamos escravos, mas Ele quer de verdade que a nossa sorte seja mudada. Deus quer fazer isso. Então elas conversam ali com Moisés, elas falam da sua causa. O que eu e você precisamos aprender, a Bíblia fala sobre isso. Sabe por que muitas vezes nós pedimos coisas para Deus e nós não recebemos? Porque a Bíblia fala assim: pediste e pediste mal. Porque às vezes nós pedimos errado. Não temos forças de verdade para buscar isso. Deus, eu estou pagando um preço para isso. Porque era só pedir?
Não, a Bíblia fala que elas se aproximaram. Elas se aproximaram. Elas tinham essa vida próxima. Então, Moisés ouviu elas. E a Bíblia vai narrar assim: Moisés então, ouvindo elas, levou o caso perante ao Senhor. Ah, igreja. Antes era os profetas que levavam, mas hoje é eu e você. Qual é a causa que hoje o Senhor precisa advogar por você? Qual é a circunstância que hoje você precisa colocar nas mãos de Deus para que o controle esteja ao acesso dEle em tudo que há na tua vida? O que hoje você está precisando? E a Bíblia fala que Moisés levou perante ao Senhor. Sabe o que eu entendo com isso? É que Moisés teve um bate-papo com Deus, falando para Deus: Deus, é a versão Thaís, capítulo 10. Gente, só estou criando uma história, mas eu acredito que Moisés chegou em Deus e falou: Deus, o Senhor me chamou para ser o libertador desse povo, ou seja, para levar esperança para aqueles que não têm, para despertar fé no coração daqueles que já deixaram a sua fé, para que de verdade no seu íntimo hoje você se levanta do teu lugar e lembra do tamanho do teu Deus, daquilo que Ele pode fazer por você, igreja. E Moisés foi nessa condição diante do Senhor, levando a causa, falando: olha, Senhor, elas se aproximaram de Ti. O pai dela vivia, Senhor, sobre a Tua lei. Senhor, será que é justo elas continuarem sem essa herança? Diga assim comigo: Deus, sem pressa, vem nos socorrer. Aleluia. Será que você pode aplaudir a Ele, igreja? Deus, sem pressa, vem nos socorrer. Eu gosto disso, porque Moisés acaba de falar com o Senhor, e o Senhor então disse: as filhas de Zelofeade, elas têm razão. Se você é uma pessoa que tem andado próximo do Senhor, você pode falar com Ele e Ele vai te responder. Se você é uma pessoa que tem andado próxima do Senhor, vai de encontro dEle, porque Ele vai te socorrer, igreja. Se você é uma pessoa que tem clamado ao Senhor, fica tranquilo, porque Ele não vai deixar você sem resposta, Ele não vai deixar você sem direção, Ele não vai deixar você sem orientação, Ele não vai deixar de socorrer a tua história, em te pegar no colo e dizer: filho, fica tranquilo, é hoje que eu mudo a circunstância da tua vida, é hoje que eu mudo a circunstância da tua casa, é hoje que o meu milagre cai sobre a tua família. Ei, igreja, eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor disse assim: olha, elas têm razão, e é por causa de mim e de você que Deus tem mudado decretos. É por causa de mim e de você que Deus ainda está dando tempo. Sabe, às vezes eu me pergunto: Deus, por que o Senhor ainda não veio? Porque o Senhor está dando tempo para
que o seu povo se arrepende e se achegue com confiança diante dele. Sabe por quê? Ele não quer perder nem sequer uma vida, ninguém da nossa casa. Eu creio que ninguém da minha família vai se perder no meio da trajetória. Eu profetizo sobre as nossas casas, eu profetizo sobre as nossas famílias, que Deus não só irá mudar a nossa sorte, mas mudará a sorte da nossa geração. Aplauda Ele bem forte. Ei, Deus, nós estamos chamando a sua atenção, Senhor. Ai, Deus fala, elas têm razão. Elas têm razão. Você então, Moisés, dará a elas propriedades como herança entre os parentes do pai delas, e passará toda a herança do pai para elas. Diga então a partir de hoje a todos os israelitas: se um homem morrer e não deixar nenhum filho, transfira a sua herança para a sua filha. Isso é poderoso demais. Deus, Ele muda decreto para nos abençoar. Deus, Ele tem mudado o percurso dele para nos encontrar, igreja. Deus tem mudado tudo para despertar o meu coração e o teu coração, para dizer: ei, eu continuo na tua história. Se coloca em pé, igreja. Eu já estou terminando. Diga a eles que se não tiverem então uma filha, dê então toda a herança deles para o irmão deles. Se não tiver irmão, dê toda a herança para o seu pai. Se não tiver pai, dê toda a herança para o parente mais próximo do seu clã. Essa então será uma exigência legal para todos os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Igreja, é por tua causa que o Senhor pode mudar uma geração. É por causa de pessoas que se colocam à disposição e falam: Senhor, eu não tenho conhecimento ainda de tudo isso que pode me acontecer, mas eu estou aqui, eu quero receber, Pai. Senhor, eu não sou forte bastante, Pai, mas eu estou aqui, na condição. Eis-me aqui, Senhor. Começa a usar, Pai, faz o que Tu queres, Deus. Sabe, igreja, traga para aquilo que você está vivendo hoje. Qual é a condição que hoje tem te afetado ao ponto de dizer que você não é capaz de alcançar ou de conseguir? O Senhor, Ele veio mostrar para mim e para você, deixando esse fato narrado na história. Eu mudo o que for preciso para que você seja abençoado. Eu mudo o que for necessário para que a minha bênção caia sobre ti. O que for necessário hoje, eu mudo, por causa de um coração que se aproximou, que teve coragem de falar, de expor o que estava passando. E então elas podem receber. Amém, igreja? Que hoje nós possamos ser assim diante do Senhor. Pessoas que vivam essa palavra. Pastora, como que vai ser? Como que vai acontecer? Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos hoje despertar essa fé dentro do nosso coração e confiar. Deus está trabalhando em nossa vida. Deus está mudando a nossa sorte. Feche teus olhos. Fala com o Senhor daquilo que você quer receber nessa noite. Fala para Ele daquilo que você quer que seja mudado. Senhor, que os Seus olhos hoje estejam sobre as nossas vidas, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai, nós queremos, Senhor, liberar algo profético nessa noite. Meu Pai, assim como o Senhor foi na vida dessas filhas, Senhor, seja sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, mais do que nunca, estar com os nossos braços abertos, Senhor, e colocar diante de Ti, Pai, aquilo que tem nos acontecido. De fato, Senhor, confiar naquilo que o Senhor é poderoso para nos entregar.
E de verdade, Senhor, deixa com que dor, deixa com que enfermidade, deixa, meu Pai, com que portas que se fecharam para nós, deixa com que condições, Senhor, que nos bloquearam, hoje venham ser, Senhor, Pai, mudadas, transformadas. Muda, Espírito Santo, hoje a nossa sorte. Muda, Senhor, hoje o que há em nós.